Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tato Paulino. Hoje eu vou tratar de um assunto muito interessante, que é a questão da tríade satânica. O que é a chamada tríade satânica? Nós sabemos que existe a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós também sabemos que Satanás é um imitador, ele quer imitar a Deus e se parecer com Deus e tomar o lugar de Deus de qualquer maneira. Então é criada também a tríade satânica, Satanás, o anticristo e o falso profeta. E é interessante, irmãos, quando nós vamos ver isso no livro de Apocalipse, que tem início no capítulo 12, quando aparece Satanás, tido como o dragão, depois vai aparecer o anticristo, como a besta que emerge do mar, e o falso profeta, como a besta que aparece da terra. É interessante nós vermos o seguinte: da mesma maneira que Deus tem todo o poder, aqui o dragão também terá. Da mesma maneira que Deus deu poder e autoridade a seu Filho Jesus Cristo, nós vamos ver que também a segunda besta, que é a primeira besta, que é o anticristo, terá essa autoridade. E da mesma maneira que o Espírito Santo nos leva até Cristo, o falso profeta, que é a besta que emerge da terra, também levará muitos a crerem no anticristo. Então até as funções são muito parecidas aqui. Então, para começar, vamos ver aonde fala sobre a questão do dragão e por que dissemos que ele é Satanás. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 3, diz assim: Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Como que nós sabemos que está se referindo a Satanás? Porque o próprio apóstolo João nos diz isso no versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então aquela serpente que estava no Éden, lembram-se disso? Que era Satanás, que iludiu a Eva, que iludiu a Adão. Agora ele vem como um dragão sedutor, um dragão poderoso, para atormentar os servos de Deus, para criar o seu império aqui na terra. É interessante como esse dragão, ele tem o poder também de passar a sua autoridade. E nós vamos ver que ele faz isso com o anticristo, que é a besta que emerge do mar. Só que aí já aparece em Apocalipse capítulo 13, onde diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Agora, olha que interessante, no versículo 2, na parte B. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Lembram quando nós falamos da Trindade Santa? Que Deus deu a Jesus Cristo poder e autoridade? Então, da mesma maneira, Satanás dá aqui a essa besta, que é o anticristo, esse poder e autoridade. Como que nós podemos saber que é o anticristo aqui? Paulo, em sua carta, a segunda carta aos Tessalonicenses, ele descreve muito bem quem é esse anticristo e como ele quer tomar o lugar de Deus, como ele quer se assentar no lugar de Deus, como ele vai fazer milagres como o próprio Jesus fez. Então nós podemos ver que aqui é alguém que quer imitar a Cristo. E nós vamos ver aqui alguns versículos como ele tenta fazer essa imitação. Por exemplo, no versículo 2 que nós acabamos de ler, nós vemos que esse anticristo, essa besta, tem todo o poder do dragão, da mesma maneira que Jesus tem todo o poder do Pai. O versículo 3 é muito interessante porque ele vai fazer alusão a uma ressurreição genérica.
Mas vamos ver. No versículo 3 de Apocalipse 13. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então, ela praticamente estava morta e ela foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão. Então, olha só, por intermédio do que aconteceu com a besta, dessa ressurreição, eles adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Então isso demonstra o poder do anticristo. O anticristo virá e mostrará o seu poder, até com uma falsa ressurreição, e levará muitos a crerem nele, levará muitos a o adorarem. Só que ao contrário de Jesus, que adorava ao Pai, que cumpria o que o Pai queria, a besta aqui, ela vai falar blasfêmias contra Deus. Olha só o versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, o anticristo, além de ele ter todo o poder para enganar as pessoas, também vai blasfemar contra Deus e levar também aos que o seguem a blasfemarem contra Deus. Agora, a terceira pessoa, que é o falso profeta, ele aparece já no capítulo 13, no versículo 11, onde diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta. Então vejam, a autoridade que a primeira besta tinha, que foi dada pelo dragão. Então, a autoridade que o anticristo tinha, que foi dada por Satanás, o falso profeta também terá. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a quem? A primeira besta. Lembra que eu falei no início? Da mesma maneira que o Espírito Santo, quando nos toca o coração, quando nos converte a Cristo, nos leva a adorar a Cristo e a Deus, essa segunda besta, que é o falso profeta, vai levar as pessoas a adorarem quem? O anticristo, que é a segunda pessoa aqui dessa tríade satânica. Então, é muito interessante, irmãos, que Satanás sempre quis imitar a Deus. Nesse vídeo de hoje, o que eu quis mostrar para vocês é essa questão da tríade satânica, demonstrando cada um quem eles são. Ah, uma coisa a mais. Como nós podemos saber que essa segunda besta é o falso profeta? No mesmo livro de Apocalipse, no versículo 20, nos traz no capítulo 19, versículo 20, nos traz a resposta. Porque diz assim: mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Então, aqui, esse falso profeta que ele está dizendo é a segunda besta. Irmãos, esse vídeo foi só para vocês entenderem e distinguirem quem são esses personagens. Então, o dragão é o próprio Satanás, a besta que emergiu do mar é o anticristo, que enganará a muitos, e a besta que emergiu da terra será o falso profeta, que levará muitos a adorarem o anticristo e ao dragão, que é Satanás. Ok, irmãos? E eu pretendo ainda, depois, fazer um vídeo explicando mais detalhadamente sobre cada um deles. Se os irmãos
aceitarem essa ideia, deixe nos comentários aí. Quem sabe mais para frente nós já teremos esses vídeos, ok? Deus os abençoe. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e acionem o sininho para receber novos vídeos do canal. Muito obrigado e Deus os abençoe.